palavra do nosso Deus no livro de Jó, no capítulo 19. Eu coloquei aí, meus irmãos, do versículo 23 ao 29, eu queria ler com você todo o capítulo para um entendimento melhor da passagem. Leia comigo a partir do versículo 1, acompanhe a leitura da santa, inerrante e infalível palavra do nosso Deus. Assim nos diz o Senhor. Então respondeu Jó: até quando me afligireis a minha alma, e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes, e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim, e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu, e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. E arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa, e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abandonaram, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe nesta noite, e que o Senhor nos edifique com sua palavra santa e bendita. Vamos orar ao Senhor, irmãos, pedindo a Deus que nos ilumine nesta hora. Ó Deus, esse dia tem sido extremamente abençoador, como tem sido todas as vezes que a tua igreja se reúne para cultuar e adorar o teu nome. O dia do Senhor é uma bênção, é um bálsamo,
é um privilégio para o povo do Senhor. E nós testemunhamos esta verdade e este fato. Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos amou e porque o Senhor nos deu o teu único Filho para morrer pelos nossos pecados, para ressuscitar, para a nossa aceitação, para a nossa justificação. Bendito seja o teu nome, porque somos o teu povo, somos os teus filhos, somos a tua família, somos o povo do pacto. Louvado seja o Senhor. Nesta hora em que a tua Assembleia Santa se reúne para adorar o teu nome, nós suplicamos que tu fales ao nosso coração, que tu concedas clareza a nós, para que compreendamos a tua palavra e sejamos também, ó Deus, habilitados pelo teu Espírito para que possamos confiar mais nos seus ensinamentos, na sua instrução e direção. Nós dependemos do Senhor, carecemos do Senhor, e por isso suplicamos que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, opere graciosamente na nossa alma, na nossa vida, para sermos servos piedosos, independentemente, ó Deus, do momento que passamos, se fácil ou difícil, se bom ou mal, que o nosso coração esteja em Ti. É a nossa oração, ó Deus, ao Senhor, em nome de Cristo. Amém. O grande pregador Dwight Moody contou certa feita que uma menina de apenas 15 anos foi repetidamente atingida por uma doença que a deixou paralisada de um lado e quase cega. Certo dia, o médico da família esteve visitando aquela família e a menina estava acamada, e a menina ouviu o médico dizer à família as seguintes palavras: ela já teve seus melhores dias, pobre criança. Mas aquela jovem era uma menina crente, era uma serva do Senhor, e rapidamente ela respondeu: não, doutor, meus melhores dias ainda estão por vir, quando verei o Rei em sua beleza. Meus irmãos, esta é a chama e a esperança que paira no coração de todo crente fiel. Não importa a sua idade, se uma criança, se um adolescente, se um jovem, se um adulto, é a esperança que está acesa na nossa alma e no nosso coração, e que nos faz lutar em meio às batalhas mais extensas, mais terríveis e mais perigosas da nossa vida. Todos nós conhecemos a história de Jó e compreendemos a dor e o sofrimento deste homem. Todos também conhecemos a sua integridade, testemunhada por Deus, testemunhada pelo próprio narrador desta passagem, deste livro, de que de fato Jó era um homem íntegro, era um homem que andava na presença de Deus, que caminhava perante o Senhor. Mas certa feita, Satanás se apresentou perante o Senhor e acusou Jó, e disse que a integridade de Jó, na verdade, não era por Deus, por causa de Deus, mas a sua integridade era integridade por conta de tudo o que ele havia recebido das mãos de Deus. Jó amava ao Senhor porque Deus havia lhe dado tudo. Deus cercou sua vida com todas as coisas boas, lhe deu uma boa família, lhe deu filhos maravilhosos, lhe deu recursos, lhe deu dinheiro, lhe deu propriedades, lhe deu fama, lhe deu nome, lhe deu tudo. Jó tinha tudo. Jó era um homem feliz. E Deus disse: olha, você pode fazer o que você quiser na vida dele, mas você não pode tirá-la.
Satanás foi até Jó e trouxe todos os prejuízos para a vida desse servo fiel de Deus. Lhe tirou a família, lhe tirou os bens, lhe tirou a saúde, lhe tirou a amizade. E a postura fiel e confiante de Jó foi a adoração ao Senhor. Jó adorou ao Senhor quando os dias eram mais escuros, quando a dor era mais forte, quando as investidas de Satanás eram mais cruéis. Jó adorou e celebrou a Deus. Seus amigos vieram então ao seu encontro com a finalidade de lhe trazer consolo, como todo bom amigo deve fazer. Eles foram com este objetivo, levar consolo. Mas a visita desses homens não trouxe paz, não trouxe sossego e não trouxe consolo ao coração de Jó. Ao contrário, trouxe aflição. Parece que a vida de Jó era um dia pior do que o outro, até que, de fato, sua condição física era de quem aguardava a morte no próximo segundo, no próximo minuto. Jó não esperava viver mais 1, 2, 3, 4 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Jó aguardava a morte a qualquer momento. Sua condição era a pior possível. Ele estava enfermo e a sua enfermidade era terminal. Esta era a condição deste homem, uma condição terrível. E seus amigos que ali também estavam, de forma alguma pôde aliviar a sua dor e o seu sofrimento. Ao contrário, eles aguçaram ainda mais a dor e o sofrimento deste homem. Por isso, a partir do capítulo 3, nós temos ali um ciclo de discursos dos amigos com Jó. Nós temos um primeiro debate que vai do versículo 1 do capítulo 3 até o capítulo 14. E do capítulo 15 ao capítulo 21, nós temos então o segundo ciclo, o segundo discurso. Os amigos de Jó falam, Elifaz, Bildade e Zofar, e então um fala e Jó responde, o outro fala e Jó responde, e assim sucessivamente. E as falas de seus amigos não foram consoladoras, mas acusadoras. Eles disseram que todo o sofrimento de Jó não era por uma circunstância qualquer, mas era por causa do pecado de Jó. Jó havia pecado contra Deus. E por conta disso, Deus estava punindo a Jó por causa dos seus pecados. E todas as vezes o que Jó faz é se defender dos seus acusadores. Ele se defende em todos os momentos. Mas quando nós chegamos aqui, no segundo discurso de Jó, ou no segundo ciclo do discurso, nós temos uma postura sublime deste homem. Nós temos aqui os fundamentos da confiança e da esperança de Jó. Jó é um homem que confia no Senhor e que depende de Deus, mesmo quando os dias são maus e mesmo quando seus consoladores são mais acusadores do que amigos pacíficos que estão ali para lhe ajudar. Os dias são difíceis, mas a postura de Jó é a postura de quem espera no seu Deus confiantemente. E aqui vai uma pergunta a você. Como você se porta em meio ao sofrimento desta vida, em meio às lutas, em meio às batalhas, em meio às mais diversas aflições? Qual é a sua postura? Você é um Jó? Você descansa na provisão e na providência de Deus? Tem um pensador, um compositor de hinos, um poeta, William Cowper, que ele diz que por trás de uma providência carrancuda esconde
um sorriso, uma face sorridente. Diante de uma providência carrancuda, se esconde uma face sorridente. A face da graça e do amor de Deus, que em todos os momentos nos ajuda e nos assusta, e nos assiste, melhor dizendo. Esta passagem, no capítulo 19, é muito interessante. Do versículo 1 ao versículo 5, Jó lamenta contra os seus amigos. E ele fala que esses seus amigos, eles estavam ali mais para provocarem sofrimento. Veja que no versículo 2 ele diz: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me. Do versículo 6 ao versículo 12, ele então se volta para Deus e ele diz que tudo o que ele está passando é porque Deus assim fez. Então todo o seu sofrimento e toda a sua dor é porque o Senhor agiu contra ele. Veja no versículo 6 que ele diz: sabei agora que Deus é quem me oprimiu e com a sua rede me cercou. Versículo 8, ele diz: ele fechou a minha estrada como se ele tivesse construído um muro. No versículo 9 ele diz: me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Versículo 10, arruinou-me. Versículo 10 ainda, arrancou-me a esperança. Versículo 11, inflamou contra mim a sua ira. Versículo 10, pôs longe de mim os meus irmãos. Ele olha para Deus e ele vê em Deus a causa da sua dor. Ele está certo quando ele vê em Deus o agente de tudo o que está acontecendo, porque nada acontece por mero acaso. Mas ele está errado quando ele diz que Deus está irado contra ele. Deus não estava irado contra Jó. Pelo contrário, Deus estava orgulhoso do seu servo pela sua integridade e pela sua fidelidade. Do versículo 13 ao versículo 20, Jó fala sobre a sua família, sobre os seus parentes que o desampararam. Ele foi desamparado pelos seus parentes, ele foi desamparado pela sua esposa, pelos seus criados, todos desampararam a Jó. O seu hálito era insuportável, até que ele termina que a sua condição é exatamente essa, versículo 20. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes, só com a minha gengive, né? Ele está, então, totalmente arruinado, emagrecido, diante da dor e do sofrimento. Mas do versículo 21 até o versículo 29, Jó, então, expõe a sua esperança. Ele espera no Senhor. Por isso eu quero que você pense comigo sobre a esperança do crente em meio ao sofrimento. A esperança do crente em meio ao sofrimento. Qual é a sua esperança em meio ao sofrimento? Em primeiro lugar, que a esperança do crente em meio ao sofrimento manifesta-se por meio de desejos justos. A esperança do crente em meio ao sofrimento manifesta-se por meio de desejos justos. Veja que no versículo 21, ele apela para os seus amigos. Olha que como Jó diz a seus amigos: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue? E cessais de devorar a minha carne. Então, ele pede compaixão aos seus amigos, mas logo em seguida ele expõe 3 desejos. Ele fala sobre o seu desejo que tudo o que ele fala fosse escrito, né? Veja aí no versículo 23, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras. É o primeiro desejo. Quem me dera fossem gravadas em livro. É o segundo desejo. E o terceiro desejo, versículo 24, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha.
Esse é um desejo justo da parte de Jó. Ele deseja que suas palavras não caiam no esquecimento. Ele não deseja que as palavras dos seus amigos acusadores fiquem como a única opção para o leitor. Mas ele deseja que a sua defesa fosse escrita, fosse registrada, não apenas registrada, não apenas escrita em livro ou em pergaminho, mas que suas palavras fossem gravadas em ferro, por meio de um estilete, gravadas como chumbo, como pedras, de maneira que a sua escrita ficasse para sempre. Esse é o desejo de Jó, que a sua defesa fosse então exposta a todos. O que seria se a sua defesa não fosse registrada? E se tivéssemos apenas o registro de Elifaz, Bildade e Zofar? Esse é um desejo justo da parte de Jó, e um desejo atendido pelo Senhor. Deus ouviu o pedido de Jó, o desejo de Jó, e registrou suas palavras. E não apenas as suas palavras, Deus registrou as palavras de seus amigos. E não apenas as palavras de seus amigos, Deus registrou o contexto de toda essa confusão e de todo este diálogo. Deus registrou aquilo que acontecia nos céus. De maneira que nós temos o registro de toda a história de Jó. E compreendemos que toda essa história tinha um propósito, não só na vida de Jó, levá-lo a uma experiência muito mais profunda na presença de Deus. Os meus olhos te veem, agora eu te conheço não só de ouvir, mas eu te conheço porque eu vejo o Senhor. Toda a história de Jó tem como propósito a sua edificação, a minha edificação. O desejo justo de Jó visou não apenas o seu benefício, não apenas a justiça e a provisão de Deus, conhecer a Deus e o seu propósito na sua vida, mas desejou também a sua edificação. O seu registro serve para muitas outras pessoas que estão em sofrimento, que estão em dor e angústia. Quantas pessoas, irmãos, não foram consoladas ao ler esse livro? Quantas pessoas não foram edificadas e alcançadas por Deus ao se depararem com esta verdade escrita, eternamente escrita? A palavra de Deus permanece eternamente. O seu justo desejo foi atendido por Deus. E esse desejo é hoje uma bênção para você, é uma bênção para mim, porque é palavra inspirada do nosso Deus. Mas quantas vezes, meus irmãos, em meio aos nossos sofrimentos, os nossos desejos são injustos? Quantas vezes desejamos tantas outras coisas, coisas que nos envergonhamos, coisas que nos entristecemos? Quantas vezes falamos o que não devíamos, pensamos o que não devíamos, fazemos o que não devíamos? E nós olhamos para todo o cuidado de Deus depois, e de fato, a nossa experiência é a mesma de Jó. Eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu falei do que eu não sabia. A esperança do crente, em meio ao seu sofrimento, o leva a ter desejos justos diante de Deus. O que você tem desejado quando o sofrimento bate à sua porta? Quais são os desejos do seu coração quando a dor é mais intensa, quando o sofrimento é mais aguçado? Confie no Senhor e deseje a glória de Deus, almeje o louvor de Deus, a exaltação do nome do Senhor, independentemente do seu momento. Deus está no controle. Ele está vendo todo o cenário. Ele tem uma visão mais ampla da sua vida. E Ele conhece
detalhadamente cada coisa. Afinal de contas, o Salmo 139 diz: Ele não só teceu você no ventre da sua mãe, como escreveu todos os seus dias no seu livro. Em segundo lugar, a esperança do crente, em meio aos sofrimentos desta vida, manifesta-se numa firme confiança no Redentor. Uma firme confiança no Redentor. Veja, versículo 25 até o versículo 27. Olha o que Jó diz. Ele deseja que toda a sua história e toda a sua defesa seja registrada em livro, em pedra, talhada em pedras. Para quê? Para que a sua história fique para sempre, para que a sua defesa seja conhecida. E ele dá razão para tudo isso quando ele fala acerca de 3 convicções. Porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele se levantará sobre a terra, e eu sei que verei a Deus com os meus próprios olhos. Porque eu sei que o meu Redentor vive. É interessante pensar nesta profunda convicção de fé da parte de Jó. Porque ele já havia dito isso lá no capítulo 17, ou no capítulo 17, quando, melhor dizendo, no capítulo 19, desculpa, irmãos, 16, quando ele diz no versículo 19, já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas, quem advoga a minha causa? O meu advogado está nos céus. É ele quem advoga a minha causa. Então, Jó tem a consciência de que Deus é o seu advogado, que Deus é a sua testemunha. Não existe nenhum outro além dele. E ele diz, eu sei que o meu Redentor aqui, a palavra hebraica, aponta para aquele que é o nosso vindicador, é aquele que vinga a nossa causa, ou que nos resgata de uma prisão, de uma escravidão, é aquele que toma as nossas dores e nos compra. Você se lembra de Boaz, ao resgatar Rute? Jó está olhando para Deus, e ele externa diante da sua dor e diante do seu sofrimento, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim, ele se levantará sobre a terra. Esta é a firme convicção de Jó em meio ao sofrimento. Enquanto todos estavam dizendo, não, você está sofrendo porque você é arrogante, você está sofrendo porque você é prepotente, você é blasfemo, você roubou. Jó foi acusado de vários pecados pelos seus amigos. E seus amigos foram taxativos em dizer que Jó estava sofrendo em função da sua vaidade, da sua arrogância. Essas foram as palavras de Bildade. Mas Zofar foi ainda mais claro no capítulo 21, ao dizer, você está sofrendo justamente. Você está sofrendo porque você era perverso. Você consegue imaginar, em meio a toda a dor que você está vivendo, a todo o sofrimento, e o seu amigo ainda olha para você e fala assim, bem feito, você está passando por tudo o que você merece. É exatamente o que Jó está vivendo aqui. Há poucos dias, eu assisti um vídeo que é um resumo de um filme no YouTube. Às vezes, eu gosto de assistir alguns resumos de filmes que eu não assisti e que nunca vou assistir na vida. Era a história de uma mulher que acorda, está dentro de um túnel,
ela está num túnel profundo, escuro, um túnel encurvado que dava acesso a um abismo. Não sei o que era nesse abismo, mas esta mulher acorda. O seu pé está virado para trás, quebrado, ela está toda arrebentada, todo o seu corpo está moído, e ela está à beira do precipício. Ela não consegue se mexer porque o seu pé está quebrado. E à medida que ela tenta escapar daquela parte encurvada que dava acesso ao túnel, quanto mais ela tentava, mais ela escorregava para o precipício. Sem falar que a sua mão estava completamente, totalmente no sangue, na carne viva. E quanto mais ela tentava, mais ela escorregava para o precipício. Até que, por fim, ela consegue se afastar um pouco, com todo o sacrifício do precipício, mas na hora que ela então se afasta um pouquinho, que ela tenta tirar a sua perna que estava dobrada e colocar da forma correta, começa a chover e ela começa então a escorregar. É aquela história que no final das contas a pessoa vai sofrer o tempo todo, mas no final ela vai cair e vai morrer. Mas quando nós olhamos para a vida de Jó, humanamente falando, e olhando pela perspectiva dele, é exatamente isso. Quanto mais ele tentava se afastar do precipício, mais ele escorregava, mais ele se chegava para a morte. E meus irmãos, a sensação de Jó aqui é exatamente a de quem está para morrer. Esta é a sensação de alguém que entende que a morte vai chegar a qualquer momento. Veja você, por exemplo, no capítulo 17, que ele diz no versículo 13 o seguinte: mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se não trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Esta é a convicção de um homem que diz: eu vou morrer, mas eu vou morrer com esperança. Eu vou morrer, mas morrerei com esperança. Tem uma frase que diz que a esperança é a última que morre. É mentira. A esperança nunca morre. O que Jó falou no capítulo 17 é o que ele afirma no capítulo 19. Ele morre, mas com a esperança e com a certeza de que o seu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Veja o que ele fala no versículo 26 e no versículo 27. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. O que Jó está dizendo aqui? Será que Jó mudou de ideia? E agora então, depois de alguns momentos, ele olha para a sua situação e fala assim: não, para aí, eu estava enganado, eu não vou morrer não. Eu acho que eu não vou morrer. Pelo contrário, mesmo que eu esteja magro, apodrecido, fedendo, de alguma forma eu serei restaurado. Eu vou reviver, ou eu vou vencer essa doença e essa crise. Não é isso que ele está dizendo. Jó está dizendo: eu vou morrer, mas eu morro na esperança de que eu verei a Deus. Eu morro na esperança de que eu estarei com Deus, porque o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar. Eu tenho certeza que eu verei. Olha, ele fala 3 vezes eu verei. Versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha
pele, em minha carne, verei a Deus. Versículo 27. Vê-lo-ei por mim mesmo. E ele continua: os meus olhos o verão, e não outros. Quer dizer, 3 vezes ele está afirmando: eu verei e contemplarei a Deus. Eu serei revestido, este corpo que está apodrecido, ele será revestido e eu estarei na presença de Deus. É claro que Jó não tinha em perfeição aqui a doutrina da ressurreição. Mas, de certa forma, o que ele está confessando é isso. Ele está exatamente confessando a doutrina da ressurreição, ainda que de forma ainda não bem clara. Quando Abraão foi sacrificar Isaque, o autor aos Hebreus, lendo esta passagem, ele disse que Abraão iria sacrificar o seu filho porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu próprio filho. A doutrina da ressurreição estava lá, não em perfeição, mas em semente. Ela é perfeita no Novo Testamento, quando o Filho de Deus, o verdadeiro Redentor, a testemunha que está nos céus, aquele que está à destra de Deus e que intercede por nós todos os dias. Ele é o nosso Redentor e foi Ele quem ergueu do túmulo. Como nós falamos hoje pela manhã, para que o nosso coração esteja preenchido, é necessário que o túmulo esteja vazio. Esta é a esperança que nós temos, meus irmãos, no nosso Redentor. Mesmo em meio ao sofrimento, nós entendemos que um dia seremos revestidos. Essa é a esperança de todo crente. É a certeza do servo de Deus, de que ele estará na presença do Senhor. A esperança da ressurreição, desta forma, é o âmago da fé de Jó. A esperança da ressurreição é o âmago da fé de Jó. A certeza de que o nosso Cristo é mais do que vencedor, é a certeza, é o âmago da nossa esperança. Nós não cremos em alguém fraco, que não pode nos defender. Nós não cremos em alguém frágil, que é incapaz de fazer alguma coisa por nós. Jó não seria capaz de fazer nada por ele. Jó não seria capaz, nem seus amigos. Ninguém poderia fazer alguma coisa por Jó. Ninguém, a não ser o próprio Deus. A não ser o próprio Cristo, quando compreendemos a revelação na sua plenitude. E quem pode fazer alguma coisa por você? É aquele que já fez. É aquele que se entregou. É o Filho de Deus. Deus deu tudo o que Ele tinha para que você tivesse tudo. Deus deu tudo o que Ele tinha de mais precioso para que você fosse um com Ele, para que você fosse herdeiro com Cristo, para que você pudesse dizer em meio às suas tribulações, em meio às suas lutas: eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo. Eu já tenho aquele que vindicou a minha vida, a minha esperança. Cristo é o Redentor vivo que está à destra de Deus e que intercede por nós com gemidos. Meus irmãos, onde está a nossa esperança em meio às nossas lutas? Está naquele que venceu tudo. Está naquele que transforma as nossas preocupações, que transforma os nossos medos, que transforma as nossas dúvidas, que nos resgata quando falhamos, quando erramos, como Pedro. Depois de ter negado a Cristo 3 vezes, o próprio Cristo foi ao seu encontro e o resgatou ao seio dos seus discípulos. Mas qual é a esperança do crente em meio aos sofrimentos? A esperança do crente manifesta-se em desejos justos. A esperança do crente manifesta-se numa firme confiança no Redentor. E a esperança do crente
manifesta-se na certeza do justo juízo de Deus. Veja que o versículo 28 e 29 termina assim: se disserdes, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Jó diz: temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Onde estava o consolo de Jó? No juízo de Deus. Deus conhece os seus justos, mas o ímpio não prevalecerá na congregação dos justos. Pelo contrário, o ímpio será destruído. E Jó fala que o seu juiz é Deus, o seu advogado é Deus, e que por fim, no seu último dia, no juízo final, todas as coisas ficarão bem estabelecidas. É interessante pensar que Jó não era o redentor da sua própria vida, mas o próprio Deus em Cristo Jesus, como nós temos a revelação progressiva e concreta no Novo Testamento. Mas esse mesmo Deus julgará a terra. Toda a sua vida será escancarada diante de Deus, como também a do ímpio. Nós fomos chocados esses dias com aquela morte aqui na escola daquela professora de 70 anos, por um menino de 13, que, além de agredir algumas crianças, esfaqueou uma professora. Logo em seguida fomos tomados por aquela crueldade daquele homem em Santa Catarina, em Blumenau, que entrou numa creche tirando a vida de 4 crianças. Que atrocidade, que crueldade. Nós nos questionamos como um homem é capaz de usurpar a vida de 4 criancinhas inocentes, deixando a vida de seus pais mais amargurada e entristecida e afogada em dor. Qual é o consolo que nós temos? Não é a justiça humana que prende e solta, mas a justiça divina, que retribuirá ao ímpio, ao homem, com as suas próprias obras. Deus vai dar o que cada um merece. É o que o Novo Testamento revela, é o que a palavra de Deus expõe. O ímpio terá a sua recompensa, e a sua recompensa será o justo castigo de Deus eternamente. É o que encontramos no livro do Apocalipse. O ímpio será condenado por Senhor. Desta forma, o juízo de Deus é consolo para você, porque ouviremos de Cristo: vinde benditos do meu Pai. Mas o ímpio ouvirá do Senhor: afastai-vos de mim. Porque Cristo não conhece o ímpio, mas conhece o justo, conhece o servo de Deus. O que é consolo para você é pânico para outros. Da mesma forma que a ressurreição de Cristo foi consolo para os seus discípulos, foi pânico para os soldados, pânico para aqueles que não criam em Jesus, porque revela exatamente o que será no último dia: juízo para todos os descrentes, ímpios, que se afastaram e que se distanciaram do Senhor. Portanto, meus irmãos, o juízo de Deus é consolo para aqueles que estão em sofrimento, porque nesse dia nós usufruiremos e desfrutaremos eternamente da presença do nosso Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. Você se lembra da garotinha? Da introdução? Pois bem, a esperança dela é a tua esperança, se tua confiança estiver no Salvador ressurreto. Se a tua esperança estiver
em Cristo. A parte de Cristo não há vida, não há sentido para viver, para lutar e para batalhar. Cristo está vivo, Ele ressuscitou e Ele é a maior convicção, é o fundamento de toda a nossa confiança e de toda a nossa fé em Deus. O general William Booth, fundador do Exército da Salvação em Londres, ao fim de sua vida, aos 82 anos, quase cego, ele apresentou o seu último discurso, ou o seu último sermão, né? E suas palavras finais revelaram uma fé inquebrantável na presença do Senhor. Ele permaneceu firme até o fim na presença do Senhor. E ele disse o seguinte: enquanto as mulheres choram, como choram, eu lutarei. Enquanto as crianças passam fome, como elas, eu lutarei. Enquanto sobrar um bêbado, eu lutarei. Enquanto houver um pobre nas ruas, eu lutarei. Enquanto houver uma alma que esteja nas trevas, sem a luz de Deus, eu lutarei. Vou lutar até o fim. A verdadeira fé avança até o fim, como Jó avançou. Como Jó avançou. Tal era a fé de William Booth, tal era a fé de Jó. E essa deve ser, meus irmãos, a nossa fé. Essa deve ser a nossa fé. Se ela for real, nós lutaremos até o fim. Por isso, tenhamos isso em mente. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Lutemos até o fim, confiando e esperando no Senhor. Mesmo que desçamos à sepultura, não deixemos de esperar, porque um dia o nosso corpo será revestido e será glorificado, como o corpo de Cristo foi. Essa é a esperança do crente. E é essa a esperança que nós devemos comunicar aos nossos filhos. É essa a esperança que devemos comunicar aos nossos jovens na igreja, aos nossos adolescentes. É essa a esperança que nós devemos propagar ao mundo, a todos aqueles desesperançados sem Deus nesta vida. Que o Senhor nos ajude a lutar até o fim, como Jó, confiando e dependendo de Deus. Amém.